Não sei se vocês se lembram, mas já teve essa moda de colocarem personagens arrogantes para serem protagonistas de filmes e animações, como por exemplo o Cusco, lá de A Nova Onda do Imperador. Esses personagens são muito importantes tanto pra gente que tá assistindo, quanto pro filme, né? Pois a gente evolui junto com aquele personagem que a gente tá assistindo. E o Cusco mesmo é um grande exemplo disso. Porque o mundo todo só pertence a mim. Qual o seu nome? Cusco! No início do filme, o Cusco ele era um imperador extremamente arrogante e egoísta, pois quando ele encontra o Pátia pela primeira vez, ele diz sem dó nem piedade que queria demolir a humilde casinha lá dele no alto da colina para construir uma gigantesca casa de verão no lugar, enquanto o Pátia teria que arrumar outro lugar para ele viver com a sua família. E depois de ele ter sido transformado em uma lhama, né, pela sua própria conselheira, Cusco pede ajuda pro Pátia para poder voltar lá pro palácio. E o Pátia disse que ajudaria o Cusco se ele desistisse da ideia de demolir sua casinha. E durante essa jornada, os dois vão se aproximando e o Cusco vai evoluindo e vai amadurecendo, deixando de ser aquele arrogante mimado lá do início do filme. Eu vou construir o meu palácio de verão num morro mais legal. Valeu. Você e sua família vão ter que ficar no morro que não canta pra sempre. Outro personagem bem parecido com o Cusco é o Jasper, lá do filme Klaus, da Netflix. Ele era basicamente o filho do dono do Sedex, tá ligado? Um cara que era dono de uma companhia de correspondência. E como ele era muito preguiçoso, o pai dele lança um desafio pra ver se ele iria aprender a ser mais responsável, né? O Jasper vai parar num dos piores vilarejos da região ali pra poder abrir uma agência de correios lá. E se ele enviasse uma quantidade específica de cartas lá, ele poderia voltar pra vida cheia de mordomias que ele tinha antes. Daí o safado do Jasper se aproveita da bondade do Klaus para incentivar as crianças a enviarem cartinhas pedindo presentes, e assim ele bateria sua meta rapidinho. Porém, assim como o Cusco, durante essa jornada, o Jasper vai aprendendo a dar valor nas pessoas e nas pequenas coisas, nas coisas mais simples ali do seu dia a dia. Você enganou todo mundo para poder voltar para sua vida pomposa lá na cidade grande? Não foi isso? Não. Bom, no começo talvez sim, mas... Alva, por favor, Alva. Agora, quando se fala de personagem arrogante, não tem como não colocar nessa lista o Relâmpago Marquinhos lá do primeiro filme do Carros da Pixar. No começo, o McQueen ele era um corredor novato, sem nenhuma experiência. Ele era muito egocêntrico, que pra quem não sabe é totalmente diferente do egoísta, né? O egocêntrico, ele não chega a ser uma pessoa ruim. Ele é apenas uma pessoa que só se preocupa com ele mesmo, ele toma decisões que vai se beneficiar apenas ele mesmo, né? E não se preocupa com os outros. Ou se aquela decisão vai afetar a vida de outra pessoa ou não, saca? Ele só pensa em si mesmo. E além de egocêntrico, ele também era muito confiante, ao ponto de perder toda a sua humildade, né? Tanto que ele mandou toda a sua equipe embora, dizendo que não precisava de ajuda de ninguém. E só quando ele foi parar lá na cidadezinha de Hydrator Springs que ele foi aprender as maiores lições, as mais importantes para sua vida, né? Que era humildade, o companheirismo e se tornar aí um profissional melhor. Acabou de desistir da Copa Pistão, sabia? Um carro de corrida velho e rabugento me ensinou uma coisa. É só uma taça vazia. Lá no filme Espanta Tubarões, a gente é apresentado a um dos protagonistas mais arrogantes dessa lista, que é o Oscar Matador de Tubarões. Eu sou o Oscar. Vocês podem achar que sabem, mas não fazem a menor ideia. Galera, pra quem não lembra, o Oscar tinha um sério problema de ficar devendo pra Deus e o mundo, né, mano? O cara vivia endividado com coisa errada. E quando ele finalmente tem a grana pra pagar as suas dívidas, ele aposta todo o dinheiro no cavalo errado, lá na aposta do cavalo errado, e perde tudo. Claro que seu chefe não iria perdoar essa sacanagem, e aí mandou lá darem uma lição nele. Quando o Oscar ele é testemunha de um acidente que acabou causando a morte de um tubarão, ele ganha a fama de ter matado aquele tubarão que era filho do chefe da máfia, mano. E sem nenhum respeito pelo tubarão morto, o Oscar, ele espalha esse boato aí, ele usa esse boato ao seu favor pra ficar famoso e rico nas custas de uma tragédia. E pra mim, essa é a maior arrogância que se pode ver nos filmes de animação. Vem nadando pra cima de mim, tá? Com dentes tipo navalha. Navalha! E aí eu disse, tu vai me encarar mesmo? Vai encarar o grande O aqui, vai! E como não lembrar do nosso querido Gato de Botas, que nesse último filme se mostrou o protagonista mais arrogante aí dos últimos tempos. E por conta dessa arrogância toda, ele quase foi dessa pra melhor. Você morreu. Doutor, por favor. Relaxa! Eu sou o Gato de Botas, rio na cara da morte!
Nesse filme a gente descobre que o gato tinha uma habilidade mais do que especial, pois ele tinha 9 vidas extras para salvar sua vida ali de algum perigo iminente. Porém ele não usou essas vidas extras com sabedoria, né? Ele jogava fora essas vidas aí com coisas bobas, desafios idiotas, né? E quando ele finalmente chega na sua última vida, a própria morte em carne e osso faz questão de ir lá ceifar a sua alma no maior estilo de filmes de terror, né? Perseguindo o gato, deixando ele aterrorizado antes de matá-lo. Porém, como no final o gato aprende a sua lição, a morte desiste dessa ideia de levar sua última vida e acaba deixando ele em paz. Eu vim até aqui para pegar uma lendazinha arrogante que se achava imortal. Mas você não é mais assim. Viva sua vida, gato de botas. Esse próximo personagem eu tenho certeza que muita gente vai discordar aqui nos comentários, porém eu acho que o Alex lá de Madagascar também foi um personagem um tanto arrogante. Eu não quero que vocês me levem a mal nesse personagem, mas o Alex, assim como o McQueen, ele era uma estrela, né? E desde muito novo, né? Ele tem toda essa atenção das pessoas só pra ele. E com o passar do tempo isso acabou fazendo ele ficar mal criado, isso tornou ele um personagem um tanto orgulhoso, egoísta e prepotente, querendo assumir a liderança e tomando péssimas decisões pro seu grupo de amigos ali seguirem, né? Tanto que lá na praia, a Glória e o Melman decidem largar o Alex sozinho pra poder ficar com o Marty, que tava se virando muito melhor, né? Ô Alex, o Melman e a Glória estão lá se divertindo. Cabe mais um no lado divertido. Não, obrigado. Agora um personagem extremamente arrogante, e essa arrogância toda gerou certos problemas lá no filme dele, foi o Buzz lá no seu filme de origem, né? O Buzz, ele é um patrulheiro espacial que sempre tenta assumir as responsabilidades todas só pra si, né? Ele não gosta de lidar com novatos, ele não gosta de trabalhar em equipe, ele acha que ele sempre vai dar um jeito nas coisas, e essa arrogância toda custou muitas coisas importantes no filme, como por exemplo, o acidente da nave-mãe, que ele jurava conseguir fazer ela decolar, porém ele bateu ela, danificou lá o combustível, e se não fosse isso, eles não teriam ficado presos naquele planeta hostil, né? Pronto, Capitão Lightyear? Eu nasci pronto, Comandante Halton. Ao infinito? E além. Mas se você se lembra de mais algum protagonista arrogante nos seus filmes, diz aqui nos comentários e quem sabe a gente faz aí uma parte 2 aqui desse vídeo, beleza? E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.